Boa tarde, a paz do Senhor. Quem você fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 29 de julho de 2026, né? Uma quarta-feira. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa hora, na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são em número. Meu Deus, eu apresento meu lar, a família, o ministério, o chamado, a vida desse irmão, dessa irmã que está do outro lado da meditação dessa palavra, que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor hoje está no livro de Cantares, tá bom? Cantares de Salomão. A gente vai estar começando a meditar, né, neste livro, Cântico dos Cânticos. É um livro, assim, composto por Salomão, né? E é um livro bem complexo, tá? Ele é bem metafórico mesmo, mas é um livro que eu creio que Deus há de revelar, né, para nós o que ele tem para nós, como ele tem revelado nos outros livros também, amém? Porque a palavra do Senhor, ela é maravilhosa, né? É, e, assim, é um livro bem poético também, né? Extremamente poético, tá bom? Mas a gente vamos estar aqui, entrando aqui e querendo que Deus vai te falar conosco aqui, né? Como ele falou, né? Até aqui, através da sua palavra, tá bom? Espero que Deus, pela sua misericórdia, que ele possa, né, tá me dando sabedoria, né? Para entender aqui a sua santa, deixa eu abaixar aqui, só um minutinho. A sua santa e preciosa palavra, amém? Vamos lá. Então, mais ou menos, ele é datado ali, século X antes de Cristo, tá bom? Nesse meio tempo, né, que ele é datado. E, nossa, não para, gente, de ficar mandando mensagem. E é mais ou menos nessa época, tá bom? Mas vamos que vamos, tá bom? Vamos lá, diz assim, Cântico, primeiro capítulo, tá? Capítulo 1, Cântico dos Cânticos de Salomão. A amada. Ah, se ele me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijos, sim, as suas carícias são mais agradáveis que o vinho. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, essa sua santa e preciosa palavra do momento, João 3,30, que uma missionária Nadir Albano desapareça, e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, com o objetivo, Senhor, é simplesmente pregar a tua palavra. Meu Deus, me ajuda, Senhor, no início desse livro, Pai, de Cantares, Senhor, para que eu possa pregar a tua palavra. Abre a minha mente, me ajuda a entender, né, que é um livro bem poético, né, e que o Senhor possa estar me revelando aquilo que o Senhor quer revelar para a honra e glória de Jesus, para que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus seja glorificado e que eu diminua e desapareça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Amém? A palavra vai dizer assim, né, Cântico dos Cânticos de Salomão. A amada. Ah, se ele me beijasse, se sua boca me cobrisse de beijos, sim, as suas carícias são mais agradáveis que o vinho. A fragrância dos seus perfumes é suave, o seu nome é como um perfume derramado, né? Não é à toa que as jovens o amam. Leve-me com você, vamos depressa, leve-me, ó rei, para os seus aposentos, né? Então, a amada aqui tá falando por seu amado, né? E a gente vê, né, que é, ele fala de beijo, de carícias, de perfume, de coisas, né, íntimas, né, vamos dizer assim, de um casal, ok? E ele, né, provavelmente aqui se refere à pessoa de Salomão, ok? E aí, então, ele tem muitas manifestações de amor, né? As manifestações de amor são algo, assim, é, bem claro no livro de Cantares, tá? As manifestações de amor. Então, a gente tem que ter em mente, né, que é um livro... Meu Deus, peraí, esse celular não tá parando. Então, é um livro, né, que ele tem muitos, assim, manifestação de amor, né? Então, as manifestações de amor é algo tremendo, tá? Que se dá nesse livro, tá? As manifestações de amor. Então, a gente vai ver muito disso, tá bom? Falar de amor, de carícia, de desejo, então, né? Então, a gente vê que ela vem, né, falar pro seu amado, então, assim, de maneira, assim, bem... É a fragrância do seu perfume, então, assim, bem aromática. Assim, igreja, é muito...
poético mesmo, né? Então, e ela vem, e aí, e ela como eu posso dizer? Ela se abre para o seu amado. E aí diz assim: amigas, mulheres de Jerusalém, estamos alegres e felizes por sua causa, celebramos o seu amor mais do que o vinho. Então, as suas amigas, né, se encontram alegres ali com a situação dela, né? Dessa situação ali, né, de amor, né? Conseguir se alegrar ali com ela, né, com tudo que ela tá passando, né? E aí, né, e é muito interessante que fala assim, ó, no 4, leve-me com você, vamos depressa, leve-me, ó rei, para os seus passos, para os seus aposentos. Aí diz assim, amigas, mulheres de Jerusalém, né? A minha Bíblia está em negrito. Estamos alegres e felizes por sua causa, celebramos o seu amor, né? Mais do que o vinho, celebração de amor. A igreja é muito forte, né? Celebrar o amor, né? Aí, amada, com toda a razão você é amada. Então ela fala assim: você é meu amado, né? E aí ela continua, vamos lá? Estou escura, mas sou bela. Ó mulheres de Jerusalém, escura como a tenda de Quedar, bela como as cortinas de Salomão. Não fiquem me olhando assim. Olha, igreja, oh Jesus, que coisa, olha que da hora. Então ela fala assim: ah, não fiquem me olhando assim, né? Não me olhem assim, né? Aqui, ó, no 6. Não fiquem me olhando assim, porque estou escura. Foi o sol que me queimou a pele. Os filhos de minha mãe zangaram-se comigo e fizeram-me tomar conta das vinhas, da minha própria vinha, porém não pude cuidar. Então, ela vem relatar ali o cuidado, né? Que a sua pele estava escura do sol, né? Então, assim, o seu corpo, assim, era escura a sua pele, tá bom? Então, a vinha aqui também é uma metáfora, tá? Adequada, né? Que produz vinho. Então, ela vai estar falando muito disso. Então, das emoções, aqui as emoções que o vinho traz, né? Do amor e tudo. Então, é muito envolvimento, né? E aí ela continua, no 7. Conte-me você a quem amo. Onde faz pastar o meu rebanho? E onde faz as suas ovelhas descansar ao meio-dia? Se eu não a souber, serei como uma mulher coberta com véu, junto aos rebanhos dos seus amigos. Então, aqui ela fala, tipo, ela era uma pastora, ele é um pastor, né? Então, o que usava véu naquela época ali? As prostitutas, né? Lembra quando... Ai, gente, em Gênesis 38, eu esqueci, meu Deus, é o nome dele. Está mais ou menos está em Gênesis 38, que ela se fez de prostituta, Tamar, né, Judá, né? Então tem a história de Tamar e Judá, né? Ela botou nesse vestido de prostituta, ele não conheceu. Aí ela fica com os pertences dele e assim vai. Vamos lá, agora o amado, né? Se você é a mais bela das mulheres, se você não o sabe, siga a trilha das ovelhas. Então, assim, a mais bela, igreja, olha só, a mais linda, a mais bela das mulheres, né? Então, se você não sabe, siga a trilha das ovelhas e faça suas cabritas pastarem junto às tendas dos pastores. Então, a igreja era muito amor, né? Comparo você, a minha querida, comparo você, minha querida, a uma égua das carruagens do faraó. Então, porque as carruagens do faraó tinham aquelas, né, maneira de falar assim, que as éguas eram bonitas, né? Elas eram bem grandes, né? Então, é uma maneira de dizer que ela era linda, ok? E aí, continua. É umas metáforas meio assim, né? Mas o livro é assim, bem poético mesmo. Como são belas suas faces entre os brincos e o seu pescoço como os colares de joias. Amigas, mulheres de Jerusalém, faremos para você brincos de ouro com incrustações de prata, né? Então, elas tinham muito, né? Brincos, anéis, né? Essas coisas. Então, eles usavam, né? No pescoço joias, né? Aí diz assim, agora ela vai falar ao amado. Enquanto o rei estava em seus aposentos, o meu nardo espalhou sua fragrância. Ó, meu amado, é para mim como a pequenina bolsa de mirra que passa a noite entre os meus seios. O meu amado é para mim um ramalhete de flores de rena das vinhas de Engedi. Ó, amado, como você é linda, minha querida. Agora o amado está falando para ela. É um beijo muito poético, né?
Como você é linda, minha querida. Oh, como é linda, seus olhos são pombas. Então, assim, gente, olha a comparação dele, né? Eu tenho pavor de pomba. Ó, amada, como você. Aí, agora ela responde para ele, né? Como você é belo, meu amado. Ah, como é encantador, verdejante é o nosso leito. De cedro são as vigas da nossa casa, de cipeste os campos do nosso telhado. Então, a igreja é bem romântico, entendeu? Então, assim, e o que a gente tem que entender também que essas metáforas, né, que essas palavras ditas aqui, é daquela época, amém? Não é igual hoje, que a gente fala, vamos se conectar, né? Eles estavam no tempo dele, né? No tempo deles era assim, né? Então, e você sabe, quando fala de mirra também, mirra era um dos ingredientes, né? Do óleo da Santa Unção, né? Que tá lá em Êxodo também, né? Então, assim, é muito lindo, né? Então, assim, e você sabe que na Etiópia, ali na Índia, né? Era comum, né? Usar esses perfumes ali femininos, né? Então, era bem, era bem comum. Também, a gente não pode se esquecer também, né? Que Salomão foi um homem que se relacionou com muitas mulheres, muitas alianças políticas, né? Mas a quem ele amou mesmo, acho que foi só aqui a Sulamita mesmo, amém? Que é muito Sunamita, esqueci o nome dela, sei lá, É, uma coisa assim, né? Mas é muito lindo, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma semana, uma meia de semana abençoada em nome de Jesus, né? Vamos tentar entender esse livro aqui. Até pra mim tá difícil, viu? Olha, né? Mas Deus tá no controle, amém? E Deus venha falar melhor aos nossos corações. Eu creio que até o final a gente vai entender, né? Porque ele fala minha querida, meu querido, meu amado, né? Então, assim, é só comparando ali com os abusos da Palestina naquela época ali, amém, igreja? Por isso que é meio complexo essa poesia, esse cântico. Mas é um cântico, né, que nos leva a refletir um amor verdadeiro, amém? Deus abençoe vocês, tenham uma semana abençoada em nome de Jesus.